O Brasil é uma nação à espera de reformas. Temos um quadro partidário destruído. As causas prioritárias mudam e nós temos que mudar também. Somos defensores das reformas, mas não confiamos no atual governo para empreendê-las. A candidatura à presidência já está confirmada? As pessoas responsáveis não podem se omitir agora. Senador, o senhor passa a ser líder do Podemos, antigo PTN, aqui no Senado. Como é que vai ser a atuação do partido na casa? Bom, primeiro dizer por que motivo, né? Por que esse movimento? O Brasil é uma nação em movimento, exigindo mudança. Temos um quadro partidário destruído, arrasado, certamente rejeitado pela população. Partidos políticos que se envolveram em corrupção. A Operação Lava Jato faz revelações surpreendentes para a população, que certamente condenará esses partidos nas eleições do próximo ano. Nós chegamos ao inusitado de ver procuradores afirmando que alguns partidos são organizações criminosas, lavanderia do dinheiro sujo. Então, diante deste cenário, há uma angústia que se abate sobre nós. E pretendendo contribuir para mudar o país, nós nos movimentamos para a construção de um partido que possa se afastar dessa mesmice lamacenta que há hoje no país em matéria de partidos políticos. Então surge o Podemos na esteira de um movimento que surgiu na Europa, partido chamado Partido Movimento, partido que defende causas que não tem um vínculo ideológico nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda, que quer trabalhar com muita transparência e consulta popular, exercitando a chamada democracia direta. Esse é uma tentativa, é o objetivo. Nós esperamos que seja uma tentativa que possa ser bem sucedida. O senhor citou a Europa, mas a Espanha tem um partido chamado Podemos que se identifica como de esquerda. Essa seria a inspiração do partido? Não, há aí coincidência do nome, porque o Partido Movimento que surge, por exemplo, na França é diferente, em Portugal é diferente, na Grécia, na Itália. Na Itália se chama 5 estrelas e saiu do 0 para 88 deputados e 35 senadores já no primeiro confronto eleitoral. Na França, todos sabem, é o resultado mais recente, né? O presidente Macron, que era do Partido Socialista, poderia ter sido candidato pelo Partido Socialista, mas entendeu que a população não queria ouvir mais aquele discurso surrado do socialismo, migrou, se movimentou, criou um partido em pouco mais de um ano, se elegeu presidente e elegeu também o partido uma maioria esmagadora no parlamento francês, quer dizer, revelando essa tendência de uma nova forma de partido político, de fazer política, não é? E que nós esperamos seja também bem sucedida aqui no Brasil. O partido Podemos brasileiro está sendo chamado de alternativa à la Macron. Como é que o senhor vê essa comparação? É claro que há a tentativa de se comparar porque há algo em comum, né? Lá se despreza esse vínculo ideológico dos extremos, né? Extrema-direita, extrema-esquerda. Esse fla-flu, como diz o senador Cristóvão Buarque, né? Diz que há aí um fla-flu, né? E, na verdade, o que se busca é aproveitar boas ideias da direita, boas ideias da esquerda, somá-las e avançar, né? Na França, o partido é República em Marcha, que dá o sentido dessa caminhada à frente, né? É o nosso objetivo aqui também, mas é evidente que no exercício da democracia direta, quem redige o programa partidário é a sociedade.
Então, nós vamos colocar numa plataforma da internet a minuta do programa para recolher sugestões, críticas e certamente vamos aprimorar a proposta. Porque não se trata apenas de inovação no nome. Nós queremos a inovação de conteúdo. Desejamos exatamente a formulação de propostas que estejam de acordo com as prioridades da população. Por isso que nós denominamos de partido de causas. Não é um partido estático, ele tem que ser um partido em movimento, porque as causas prioritárias mudam e nós temos que mudar também. É esse o nosso desejo. Agora, o nome Podemos vem da campanha de Barack Obama. Tem uma referência à política norte-americana também, algo da política americana que inspira o partido? Não, realmente surge com Obama, não é? E chega à Espanha, veja que a Espanha também não tem o mesmo conteúdo da proposta de Obama nos Estados Unidos. Então, na verdade, o que há de semelhança é um modelo que se deseja implantar, né? O conteúdo, a proposta, a identidade programática, né, é diferente. Não há similitude entre o que pretende o Podemos no Brasil e o que quer o Podemos na Espanha. Agora, o antigo PTN é um partido já conhecido na política brasileira de 1945, né, um dos mais antigos aí da plataforma partidária. O que é dessa essência que permanece nesse novo partido? É apenas Podemos? o registro, né? O registro partidário que foi transferido ao Podemos para evitar toda aquela burocracia, né, da coleta de assinaturas no país inteiro. E o partido ofereceu o registro, que já houve homologação no Tribunal Superior Eleitoral, e o número que é o 19. Então, portanto, não se trata apenas da mudança de nome, não é? Trata-se de uma refundação, com um programa novo, estatuto novo, gestão nova, dirigentes novos, né? Já tivemos uma convenção no domingo, exatamente para eleger um novo diretório, uma nova executiva nacional. Então, nós desejamos que seja realmente o Podemos a fotografia de um partido que possa se identificar mais com as aspirações da população, aspirações que foram levadas para as ruas do país a partir de 2013, né, com multidões que foram exigir mudança no Brasil. Nesse sentido, uma das propostas é criar um aplicativo para que as pessoas possam votar nas proposições aqui do Congresso? Exatamente. Orientar a bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, sobre o voto. É um compromisso que o partido assume de consultar. Uma outra ideia é a apresentação de projetos que sejam apresentados pela população através desse aplicativo. Com assinatura de 20 mil eleitores, em determinada proposta, o partido assume o compromisso de apresentá-la na Câmara dos Deputados ou no Senado. E os representantes vão seguir aquela votação das pessoas no aplicativo dos cidadãos? Esse é o nosso desejo. É evidente que o partido vai procurar também discutir, orientar, né, sugerir, para que a manifestação popular venha com a consistência necessária, sem os desvios que podem ocorrer numa manifestação através das redes sociais. E a atuação aqui no Senado, senador, não havia uma bancada, agora vai haver pelo menos 2 senadores filiados ao Podemos. Como é que fica a atuação em comissões? Há alguma mudança na composição das comissões? Hoje nós começamos com 2, mas poderemos ter 3 ou 4 já imediatamente, não é? E certamente vamos discutir a possibilidade de integrarmos um bloco parlamentar para preservar a posição nas comissões dos senadores que estão ingressando, não é? E isso nós vamos discutir ainda para administrar melhor,
a participação de cada um de nós nas comissões técnicas da Casa. Na Câmara, o PTN fazia bloco com o PP e o Podemos agora vai naturalmente assumir esse bloco. Aqui no Senado, o PP está coligado com o PMDB, num bloco com o PMDB. Como é que fica, então, essa negociação? A ideia na Câmara é de se afastar do bloco. Houve essa manifestação já de desejo e de adotar uma posição de independência em relação ao governo. Adotar uma posição de independência não significa ficar no muro, né? É que nós temos um governo de transição e hoje a posição de oposição é complexa, porque ela pode se misturar ao posicionamento do PT, o que não é o nosso desejo. Nós consideramos esse governo a continuidade do governo petista. Imagino que, em função disso, o mais adequado foi adotar essa posição de independência, que nos leva a votar favoravelmente a matérias do governo quando entendemos serem adequadas e votar contra e criticar muito o governo, como venho criticando, em razão dos seus equívocos, né? E, sobretudo, nós temos esse compromisso de combate implacável à corrupção e o atual governo é um governo que tem um entorno absolutamente contaminado, né? Começa da Presidência da República, passa pelos ministérios e chega até o Congresso Nacional em funções exponenciais, né? As mais importantes do Congresso Nacional, ocupadas por lideranças ligadas ao atual governo, que também estão contaminadas e, obviamente, sujeitas, são lideranças alcançadas, né, pelas investigações da Operação Lava Jato. Este é o cenário. Por isso, nós imaginamos adotar essa postura de independência como a mais adequada para esse momento complexo aí da atividade pública no Congresso Nacional. E no caso das reformas, o partido vai adotar uma posição única de todos os seus representantes? Não, o partido está liberado para, neste momento de transição, permitir as posições pessoais, né, em relação às reformas. Tanto é que, na reforma trabalhista, tivemos votos favoráveis e votos contrários na Câmara dos Deputados. Eu combato especialmente a ausência de credibilidade do governo para liderar um processo de reforma dessa grandeza. Porque o Brasil é uma nação à espera de reformas, né? A palavra mudança está no dia a dia das pessoas. E a mudança passa por reformas. Aliás, nós estamos vivendo num enorme oceano de mazelas, de dificuldades. E se as reformas não ocorrerem e se a mudança não acontecer, certamente mergulharemos nas águas sujas aí do atraso. Portanto, somos defensores das reformas, mas não confiamos no atual governo para empreendê-las. O governo, através do presidente da República, perdeu credibilidade e, inclusive, a sua capacidade de comunicação com a sociedade. Sem se comunicar bem, as suas propostas não são bem acolhidas. Não há confiança naquilo que propõe o governo. Então, obviamente, nós vivemos um momento de grande desgaste no parlamento, em razão de defendermos reformas, como se elas fossem para o mal e não para o bem. Acho que ideias interessantes podem ser desperdiçadas num cenário como esse. Acho também que, é claro, mesmo a reforma da Previdência, creio que não passará pela Câmara dos Deputados e não chegará ao Senado na gestão Temer. A reforma trabalhista, mesmo sendo aprovada, e o governo está recuando em relação a alguns itens dessa proposta, mesmo sendo aprovada, ela não se esgotará na gestão Temer. Certamente, no início de um novo governo, o tema voltará a ser discutido, porque ela não atenderá às expectativas do capital e do trabalho. E a reforma política que está na pauta agora?
Pois é, a reforma política, ao iniciar o debate sobre ela, há que se pedir perdão sempre, né? Porque quantas vezes ela foi prometida. Nós temos um presidencialismo forte e nesse presidencialismo, se o presidente da República não assume a responsabilidade pela condução do processo, as reformas não acontecem. E a reforma política tem sido delegada ao Congresso Nacional. Aí nos confrontamos com a tendência do corporativismo. E a pergunta que se faz é possível elaborar uma boa proposta com um novo modelo político a ser conferido ao país num Congresso contaminado pelos escândalos de corrupção e predisposto a adotar normas de defesa e não de conveniência pública? Por isso, o que eu defendo em relação à reforma política é que se faça o que for possível agora, mas não se apresente como reforma política, porque a verdadeira reforma tem que acontecer depois, com um governo eleito, com um presidente da República autorizado pela legitimidade do voto, capaz de convocar especialistas para debater com a sociedade um pré-projeto de reforma política e submeter ao Congresso Nacional, subscrito pelo presidente da República e, obviamente, possibilitar o debate aqui, mas com regras pré-estabelecidas pela sociedade. Cláusula de barreira preocupa o Podemos? A cláusula de barreira é defendida pelo Podemos, né? Nós achamos que é um instrumento moralizador. O quadro partidário brasileiro é constituído de siglas para registro de candidaturas. Não temos partidos programáticos. É uma das razões do surgimento do Podemos como partido movimento na defesa de causas prioritárias da população. A cláusula de barreira não vai proibir ninguém de criar um partido e de se instalar nele, mas vai estabelecer a regra do jogo. Para ocupar um espaço no parlamento, terá que alcançar o percentual de votos imposto pela legislação. E para ter também espaço na televisão e no rádio, terá que alcançar esse percentual. E para ter recursos do fundo partidário, da mesma forma. Então, com a cláusula de barreira, se fosse adotada com os percentuais que nós consideramos adequados, não é? Nós teríamos, então, uma redução do número de partidos no Congresso que trabalharia a favor da qualidade do Legislativo. Senador, a mudança de partido do senhor para o Podemos também tem a ver com a candidatura à presidência. Já está confirmada? Olha, me constrange até postular, não é? E, especialmente porque quem se dispõe a trabalhar na construção de um partido político não pode chegar postulando. Embora seja uma ambição legítima, ela, a meu ver, não é adequada neste momento. No entanto, quem não postula não tem o direito também de recusar uma eventual convocação, quando há um chamamento. E, recentemente, no lançamento do partido, no Centro de Convenções do Ulisses Guimarães, houve uma convocação unânime dos presentes, para que possamos disputar a eleição. O nosso nome foi colocado. Não houve, evidentemente, uma resposta, mas há que se considerar a hipótese, né? Se no momento adequado, quando chegar a hora da definição das candidaturas, o partido mantiver essa sua disposição de oferecer um projeto alternativo de nação e submetê-lo ao crivo dos eleitores,
ao julgamento popular, obviamente nós não poderemos fugir dessa responsabilidade. Portanto, na síntese, se chegar março, abril do próximo ano, maio, houver um chamamento partidário e até popular, haverá candidatura. Isso trata-se de uma responsabilidade. Acho que as pessoas responsáveis não podem se omitir agora. A omissão até agora poderia ser perdoada, pode ser perdoada, mas creio que daqui para diante a omissão pode ser fatal. Há um rombo nas contas públicas do país, o desemprego cresceu assustadoramente, a saúde pública é um caos, a educação em retrocesso, a violência fazendo vítimas no dia a dia. Então, há um país à espera de mudança, de governantes responsáveis. E se não houver essa responsabilidade de setores lúcidos da nossa sociedade, que ofereçam sustentação a um projeto de nação, nós poderemos assistir aí ao final uma espécie de circo de horrores, um debate enlouquecido daqueles que se consideram salvadores da pátria, né? Eu creio que não é isso que espera o Brasil. Daí a nossa responsabilidade em participar do debate que ofereça à nação a oportunidade de uma escolha feliz. O senhor falou em rombo nas contas públicas e, ao mesmo tempo, o Congresso está discutindo um fundo eleitoral com dinheiro público para fazer campanha. O financiamento de campanha vai ser o grande desafio dessa eleição, senador? Eu creio que sim. Aliás, é triste ter que discutir financiamento público de campanha com partidos como os que temos. Procuradores dizem, não é partido político, é uma lavanderia ou uma organização criminosa. E o Congresso, vai discutir e vai aprovar um fundo para o financiamento da campanha eleitoral. Eu imagino que o correto seria adotarmos procedimentos que correspondam à expectativa da população. Nós poderíamos aperfeiçoar mecanismos para a doação de recursos pelas pessoas e não pelas empresas, né? Através da internet, por exemplo. Desburocratizar, facilitar a doação. Certamente as pessoas com credibilidade, candidatos com credibilidade, obteriam o suficiente para a sustentação financeira da sua campanha, através das redes sociais, desse movimento nas redes sociais. Nós falamos de uma possível candidatura. Tem um vidente que falou que o senhor seria o sucessor do Michel Temer. O senhor acredita em previsões? Olha, não se trata de acreditar, trata-se de respeitar, né? Porque há convicções e nós temos que respeitar as convicções das pessoas, né? Nesse mundo místico, há, evidentemente, previsões que muitas vezes são acertadas, outras vezes equivocadas, mas se nós não acreditamos, não devemos também desacreditar totalmente. Muito obrigada pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Muito obrigado.